Eu sou o professor Osmar Paulino e esta é mais uma aula de Geografia. Vamos lá para mais uma aula de Geografia do nono ano, tá? Hoje nós vamos falar sobre organizações internacionais, e são muitas, tá? Então essa aula vai ser dividida em duas, essa e a próxima. As organizações internacionais, elas começam a ser criadas lá na metade do século XIX, do século XX, desculpa, sobretudo a partir de um rescaldo do fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial ela foi muito próxima da Primeira Guerra Mundial. E como a Primeira, a Segunda Guerra deixou uma devastidão de pessoas mortas, a economia do mundo estava devastada, muitas pessoas, milhões, milhares de pessoas foram mortas. Então é preciso pensar soluções, né, para que o mundo se restabelecesse. E chegar à conclusão de que criar organizações internacionais para mediar a sociedade era interessante para restabelecer uma melhor vida, uma vida melhor, na verdade, para a população mundial. Então, dentre essas instituições, vamos falar de três hoje, tá? A primeira a ser criada foi a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E a ONU ela foi criada em 1945, bem no ano que terminou a Segunda Guerra Mundial. Ela tem como objetivo, o principal objetivo é manter a paz e a segurança internacional. A ONU é aquele órgão que é composto pelos países mais poderosos do mundo, que decidem, né, se algum país, por exemplo, ele merece ou ele está fazendo coisas que o torna, né, merecedor de ser invadido, né, de ter uma intervenção nesse país a fim de acabar com essa prática. Assim aconteceu, por exemplo, na guerra contra o Afeganistão, quando os Estados Unidos invadiu, né, o Afeganistão, a ONU foi contra essa invasão. A ONU ela falou que não poderia ser feita essa invasão, a guerra não poderia ter uma guerra naquele momento. Mesmo assim, os Estados Unidos eles desobedeceram a ONU e foram, né, e enfim, mataram Saddam Hussein, e, enfim, a Afeganistão não voltou a ser o mesmo desde então. Eu não estou dizendo que está melhor, mas também não estou dizendo que está pior, enfim, só não é o mesmo desde então. Então você vê que a ONU ela tem esse papel de intervir, ela tem esse papel de dizer se tal intervenção vai ser necessária ou não. Mas os países, sobretudo um país tão poderoso como os Estados Unidos, ele tem autonomia para obedecer ou não obedecer a ONU. Nesse caso, eles não obedeceram, né? Então a ONU é um órgão super importante, né, no mundo, porque ela media, sobretudo, conflitos antes que a guerra comece. Ela é composta por vários países do mundo, mas apenas poucos países têm poder de decisão na ONU, tá? Uma outra instituição super importante é a Unesco. E a Unesco ela foi criada também em 1945, né, no mesmo ano que terminou a Segunda Guerra Mundial. Ela tem como objetivo a fomentação e implementação de educação, ciências e cultura. Você vê como a Unesco é uma instituição super importante, que todas essas instituições que eu falei aqui até agora pensa isso tudo em um contexto, uma escala mundial. E a Unesco é uma delas. Então, o principal objetivo da Unesco é eliminar o analfabetismo no mundo. Então, a atuação da Unesco, por exemplo, em países periféricos, é uma atuação muito grande, né? Porque são países que precisam, de fato, ganhar uma estrutura maior do ponto de vista educacional. Então, a Unesco ela atua bastante nesses países. Vamos lá. O terceiro e último instituição da aula de hoje é a OCDE. E a OCDE ela é, na verdade, um fórum. É um fórum internacional que discute política pública, tá? No mundo. A ideia dela é implementar, melhorar, formar pessoas para discutir políticas públicas no mundo. E o que vem a ser política pública, né? Política pública é tudo aquilo que intervém na sociedade. Por exemplo, a criação de uma lei que obriga as pessoas a não jogarem lixo na rua. Isso só é possível a partir de uma política pública, né? Então a OCDE ela forma pessoas no mundo inteiro para discutir
implementações de leis como essa, fiscalização e incidência, tá, de ideias de política pública. Então, ficamos por aqui. Leiam o livro de vocês, resolvam exercícios e até a próxima aula.